Sua avó preparava lentilhas no domingo, esquentava na segunda e se você pedia as frescas, ela dizia que amanhã estariam melhores. Era mania, costume ou havia mais ciência nesse gesto do que você pensa? Durante essas 24 horas na geladeira, essas lentilhas transformavam alguns de seus componentes em outro composto que protege seu fígado, reduz a gordura visceral e ativa hormônios que metade do mundo agora persegue com injeções subcutâneas. Veja, publicado na Cell Metabolism, 200 pacientes com fígado gorduroso receberam esse composto do qual falo no vídeo de hoje, durante 4 meses e o resultado foi que reduziram muito sua gordura visceral, hepática e melhoraram a sensibilidade à insulina. Isso foi confirmado novamente recentemente. Eu mesmo estou me suplementando com o composto de que falo no vídeo de hoje. E você vai perguntar, o que é Borja? Me diga logo, estamos falando de um carboidrato bioativo que talvez você conheça ou talvez não, mas provavelmente você não está usando corretamente, o amido resistente. Seja no caldo galego de ontem, na tortilha andaluza descansada, nos feijões mexicanos, no galo pinto da Costa Rica, nos onigiri japoneses ou na causa limenha peruana. Cada grama de amido resistente que existe nesses pratos e que você adiciona à sua dieta está te aproximando de um metabolismo mais longevo. Hoje você vai aprender algo importante. 1 em cada 4 adultos espanhóis tem fígado gorduroso e a maioria não sabe. Eu sou o Dr. Borja Bandera, endocrinologista, e neste vídeo explicarei 3 pontos. Primeiro, o que a ciência realmente diz sobre o amido resistente e seus tipos? Segundo, quais pratos específicos da sua cultura contêm amido resistente? Como aumentar o amido resistente com alimentos? E terceiro, quando vale a pena dar um passo além e suplementar e quando isso é absolutamente desnecessário? O que ocorre no corpo ao consumir amido resistente? Cozinhar um alimento rico em amido e resfriá-lo na geladeira a cerca de 4, 5 ou 6 graus por pelo menos 12 horas, 24 horas. Isso produz um processo bioquímico muito interessante chamado retrogradação enzimática. As cadeias de amilose que durante o cozimento se desorganizam e se hidratam, ao esfriar voltam a se alinhar em estruturas mais cristalinas, mais densas, que as enzimas digestivas humanas, as que você tem no seu sistema digestivo, as alfa-amilases, não conseguem quebrar completamente. E então, Borja, você está me dizendo que eu tenho que comer a comida fria? Não, essa é a chave. Reaqueça o prato até uma temperatura moderada abaixo dos 60 graus. Não destrói grande parte desse amido resistente já formado, embora destrua uma pequena parte, mas preserva os benefícios que vou te contar hoje. Esse amido retrogradado é chamado de amido resistente tipo 3 e quando você o consome, ele atravessa intacto o intestino delgado até chegar ao seu cólon, onde as bactérias o fermentam, gerando benefícios incríveis. O legal da culinária tradicional é que ninguém sabia disso antes, né? Minha avó e bisavó também não. Mas o que elas perceberam é que a comida caía diferente. Era diferente comer no dia seguinte. Provavelmente havia uma digestão melhor, ou mais saciedade, ou menos sonolência após as refeições, vai saber. O fato é que isso foi incorporado ao conhecimento tradicional e às cozinhas das casas do mundo todo. Agora vamos ver justamente os benefícios fisiológicos. Dissemos que a festa começava quando o amido resistente chegava ao seu cólon, e o seu cólon abriga bilhões de bactérias, é o que chamamos de microbioma, certo? Algumas delas, especialmente as do gênero Fagelobacterium, também as de Anaerostipes, Bifidobacterium ou Agatobacter, são bactérias autênticas, especialistas em fermentar esse substrato, esse alimento, o amido resistente, comida para elas, veja bem. E ao fermentar, elas produzem alguns compostos-chave, os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e, mais interessante, o butirato. Então vou te contar 5 benefícios muito comprovados. O primeiro é o controle da glicose e da insulina, e isso está solidamente comprovado. Uma meta-análise de 36 ensaios clínicos publicada na Frontiers in Nutrition em 2023 com quase 1.000 pacientes mostrou que um tipo de amido resistente, e agora eu te explico os tipos. Reduz significativamente a glicemia e a insulinemia após as refeições, melhora a glicose em jejum e melhora a sensibilidade à insulina. Muito bem, existem muitos outros estudos. Você pode encontrá-los com uma busca bem simples. Segundo benefício, o famoso Ozempic natural. E esse é o dado que mais me interessa te contar como endocrinologista. O butirato, produzido pela fermentação, ativa alguns receptores no seu intestino chamados FFAR2 e FFR3. Quando são ativados, as células L intestinais liberam uma substância chamada GLP-1 e também peptídeo 2.
E eles liberam isso bem daqui, do seu próprio sistema digestivo natural. São peptídeos endógenos que você mesmo produz. Sim, o mesmo GLP-1 que metade do mundo procura com injeções semanais. Estamos falando da mesma molécula. Obviamente não é a mesma magnitude de efeito, não me entenda mal, mas atua por mecanismos muito semelhantes. E um estudo na Scientific Reports com 40 gramas por dia de um subtipo de amido resistente durante semanas, mostrou um aumento significativo do GLP-1 endógeno e do acetato circulante, em pessoas com peso normal inclusive. Guarde esse valor 40 gramas porque é importante. Terceiro benefício, reduz a gordura visceral e hepática. O estudo chinês publicado na Cell Metabolism, citado no início do vídeo, mostrou reduções significativas nos triglicerídeos intrahepáticos, a gordura retida no fígado sem benefício algum. Da gordura visceral, inclusive em pacientes com fígado gorduroso, as áreas de gordura visceral e subcutânea também reduziam significativamente. O quarto benefício é a integridade da barreira intestinal e a redução da inflamação de baixo grau. Bem, isso é muito importante, pessoal. As células do seu cólon, os colonócitos, usam o butirato como seu combustível favorito. É sua fonte de energia favorita. Quando há butirato suficiente, a mucosa intestinal fica bem, se mantém forte, a permeabilidade intestinal é reduzida, a entrada de moléculas inflamatórias como o lipópolissacarídeo na corrente sanguínea diminui e assim seu intestino se beneficia. E o quinto benefício seria o efeito contra o câncer coloretal. Aqui, a evidência também é muito interessante. Uma meta-análise publicada na Nutrients em 2025 mostrou que níveis mais altos de butirato fecal nas fezes estão associados a uma redução significativa do risco de câncer coloretal. Os mecanismos. Bem, sabemos há muito tempo que o butirato reduz a inflamação local, mantém a integridade da barreira e favorece a apoptose de células danificadas que sempre vão surgindo. O sexto benefício aumenta muito sua saciedade. Eu disse 5, mas são 6 benefícios. E qual é um dos fatores que mais contribui para melhorar sua composição corporal? A saciedade. Falamos disso no vídeo sobre caseína. Agora, vamos conhecer os tipos de amido resistente. Antes de explicar seu uso, é importante entender algo pouco falado. O amido resistente não é uma fibra. Muitos acham que é, mas não é. Não é igual à fibra da alface ou do farelo, e entender isso é fundamental. O amido é a forma como as plantas armazenam energia. Cadeias de glicose ligadas por ligações simples. Bem, quando você come uma batata, essas cadeias se quebram no seu intestino delgado graças a umas enzimas chamadas amilases. Moléculas de glicose são liberadas dessas cadeias e essa glicose entra no seu sangue. Por isso, arroz branco ou purê de batata aumentam o açúcar no sangue, mas há um detalhe. Existe um tipo específico de amido cuja estrutura físico-química impede que essas amilases o quebrem. Ele chega intacto ao final do intestino delgado, porque é impermeável às amilases, atravessa essa fronteira entre o delgado e o grosso e entra no cólon. E esse pedaço de amido que seu corpo não conseguiu digerir é exatamente o que chamamos hoje de amido resistente. Então, Borja, por que não é uma fibra se comporta da mesma forma? A fibra que você conhece são moléculas estruturais, celulose, pectinas, beta-glucanos e muitas outras, que são como os tijolos da célula da planta. O amido resistente não é um tijolo, é energia empacotada de forma que seu corpo não pode usar como energia. Mas, surpresa, e essa é a chave de tudo, suas bactérias podem. Apesar disso, ele é rapidamente contabilizado nos rótulos nutricionais como fibra dietética, embora seja um carboidrato não disponível, fermentável e bioativo. Isso é importante porque, ao chegar ao cólon, o amido resistente faz as bactérias agirem diferente do que fariam com a fibra do pepino, gerando benefícios distintos. Agora entenda, espectador, que não existe um único amido resistente. Existem 5 tipos diferentes, cada um com uma cinética e um efeito diferente. O amido resistente, tipo 1, está fisicamente encerrado pela parede celular de grãos ou sementes, impedindo que as amilases o alcancem devido à estrutura vegetal. Você o encontra em leguminosas inteiras como lentilhas, grão de bico, feijões, grãos integrais como aveia, centeio e sementes. Esse é o amido resistente, tipo 1. O tipo 2 é o amido que, em sua forma original, sem cozinhar, já possui uma estrutura cristalina que resiste às enzimas digestivas. Você encontra na banana verde, quanto mais verde, maior a quantidade, na farinha de mandioca crua e no amido de milho rico em amilose, base de produtos comerciais usados em estudos como high maize, não sei como se pronuncia. Agora temos o amido resistente tipo 3, que é o amido retrogradado.
É aquele que se forma quando você deixa esfriar alimentos cozidos e ricos em amido, como batata ou arroz. E também temos o amido resistente tipo 4. Esse não existe na natureza, é um amido que a indústria modifica quimicamente adicionando grupos fosfato, éster, para quê? Para torná-lo mais resistente. Ele está presente em ultraprocessados, pães funcionais, barrinhas e pitas com fibras. A indústria utiliza esse tipo, mas não costumo recomendar. Por fim, o tipo 5 descoberto mais recentemente é um amido ligado a lipídios. Ele surge quando o amido se combina com gorduras, formando complexos cristalinos. Ele aparece de forma natural em alguns cereais e está, sendo estudado um pouco como ferramenta para que serve e para que não serve se pode ser um alimento funcional, mas se sabe pouco sobre ele. Como você pode ver, a culinária tradicional tinha bastante amido resistente, e a modernidade, a comida rápida e instantânea, acabou com boa parte disso, não é? Mas vamos nos perguntar como chegar à dose efetiva, porque com todos esses benefícios na mesa, a próxima pergunta é óbvia. Borja, quanto eu preciso consumir por dia para ver algum desses efeitos no meu corpo? Veja, os principais estudos nos dão números interessantes e uma resposta bastante consistente. Os estudos que mostraram os efeitos mais impactantes, como redução da gordura visceral, melhora do fígado, a questão do GLP-1 endógeno, utilizam entre 30 e 40 gramas diárias de amido resistente puro. Essa é a dose de referência citada repetidamente. Agora surge o problema. A maioria das informações que circulam na internet diz: então coma arroz frio, batata fria, macarrão do dia anterior. E isso tecnicamente está certo. Mas pense que uma porção generosa de macarrão cozido e resfriado vai te fornecer 1 ou 2 gramas de amido resistente. Que uma batata média cozida e resfriada, o mesmo cerca de 1 a 3 gramas que 100 gramas de lentilhas cozidas, então cerca de 3 gramas. Uma banana da terra verde, sim, dependendo do grau de maturação, pode te fornecer entre 4 e 7 gramas. Mas aonde quero chegar? Se você calcular para atingir os 40 gramas do estudo, precisaria comer mais de 1 quilograma de batata cozida e resfriada ou 2 quilogramas de arroz frio por dia. Só é viável se você for o Mr. Olímpia, o que não é razoável nem desejável, certo? Isso quer dizer que não vale a pena comer esses pratos ou deixá-los esfriar? Claro que não. Se na sua dieta habitual você já inclui leguminosas 3 ou 4 vezes por semana, reaquece alguma comida do dia anterior, come um pouco de banana e aveia, você vai consumir de forma muito orgânica, muito natural, entre 8 e 15 gramas diárias de amido resistente. Isso já é suficiente para dar um empurrãozinho no seu microbioma na direção certa, sem precisar suplementar. Mas, e esse é um porém importante, se você tem um objetivo clínico específico e quer emular o que foi observado nos estudos, se seu médico disse que você tem fígado gorduroso, pré-diabetes ou resistência à insulina e quer replicar resultados dos estudos, é preciso suplementar. Só com a dieta você não vai conseguir. E aqui entra a parte prática do vídeo. Quando eu suplementaria? Muito simples. Se o seu consumo de verduras, frutas e leguminosas não for diário, eu suplementaria. Se suas necessidades nutricionais exigem alto consumo de calorias vindas de alimentos processados, com pouca ou nenhuma fibra, como em atletas avançados, eu suplementaria. Se você já tem alguma alteração metabólica inicial e não quer que ela piore, como gordura visceral, glicose alta, glicose alterada, hemoglobina glicada em faixa de pré-diabetes, colesterol ou triglicerídeos ou APB muito altos, eu suplementaria. Por quê? Porque tem poucos efeitos colaterais. Agora vamos ver, calma. O que eu compro? Olha, vou te dar uma opção muito barata, muito direta e que você vai encontrar a menos de 500 metros da sua casa, com certeza. Fécula de batata. Recomendo essa opção inicialmente para a maioria. Atenção a um ponto importante onde muitos se confundem. Fécula de batata não é a mesma coisa que farinha de batata. Parece igual, mas não é. A fécula é o amido puro extraído em pó branco fino. A farinha é a batata desidratada e moída com tudo o resto. O que você realmente quer é a fécula. O que te interessa é só a fécula. A fécula de batata crua contém aproximadamente de 70 a 80% de amido resistente tipo 2. Uma colher de sopa rasa são cerca de 10 gramas do produto, o que vai te fornecer 7 ou 8 gramas de amido resistente puro. Para chegar a 30 ou 40 gramas diários, pense em 4 ou 6 colheres de sopa. Mas atenção, não comece com essa quantidade. Onde você consegue isso? O lado bom é que qualquer supermercado grande espanhol como Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, realmente tem fécula de batata. E quase todas as marcas são baratas, em torno de
2 a 4 euros por 500 gramas que vai durar bastante tempo. É de longe a opção mais econômica. Borja, eu não quero comer fécula de batata. Bem, você tem alternativas. A farinha de banana verde ou banana da terra, por exemplo, oferece 40% a 60% de amido resistente por peso, além de potássio, magnésio e alguns prebióticos. É interessante, porém mais cara que a fécula de batata. Em torno de 10 a 20 euros o quilo. Precauções muito importantes. Esta talvez seja a parte mais crucial do vídeo. O mais importante de longe aqui é fazer a titulação corretamente. Se você ingerir 40 gramas de amido resistente de uma vez, terá muita flatulência e desistirá. Como posso aumentar a quantidade corretamente? Bem, na primeira semana você pode usar 5 gramas por dia, meia colher de sopa, tudo bem? Aumente para 10 na segunda semana, para 15 na terceira e na quarta e seguintes, você aumenta até onde conseguir, até onde tolerar. Porque muita gente não vai conseguir tolerar chegar a 40 gramas, ou às vezes nem mesmo a 30. A maioria nota benefício entre 20 e 30 gramas sem precisar atingir 40. Se conseguir, ok. Parabéns, isso é ótimo. Lembre-se de que alguns benefícios se sobrepõem à fibra habitual, então considere seu consumo básico de fibra na dieta e se já usa outro suplemento de fibra, como casca de psyllium. Segundo ponto, o padrão alimentar global pode alterar essa informação. Como falei, se você já consome leguminosas, aveia, frutas e verduras, talvez precise de bem menos que 40. Muito importante, pacientes com SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Pacientes que costumam ter inchaço abdominal persistente, que não responde a nada, gases excessivos, sensação de plenitude constante, aqui o amido resistente alimenta bactérias que estão onde não deveriam estar e você vai piorar os sintomas, às vezes de forma muito acentuada. Então, muito cuidado se você tem um SIBO diagnosticado ou está em tratamento para SIBO com essas recomendações. Claro, uma situação de gastroparesia ou peristaltismo lento, e aqui me preocupa especialmente um tipo de paciente muito comum, aqueles que estão usando análogos do receptor de GLP-1, semaglutida e similares. Pois bem, são medicamentos que retardam muito o trânsito digestivo e, nesse caso, seria necessário usar doses muito menores ou não usar amido resistente, pois isso vai gerar mais sintomas. E uma última observação, porque minha obrigação como médico é ser honesto com você. Grandes estudos sobre amido resistente focaram em pessoas com fígado gorduroso, pré-diabetes, síndrome metabólica e sobrepeso. E às vezes há alguns estudos ou alguns subgrupos com pessoas saudáveis também interessantes, mas a maioria é com patologia metabólica. Muitas pessoas já têm o metabolismo prejudicado e podem melhorar muito. Em pessoas saudáveis, magras, ativas, musculosas e com boa sensibilidade à insulina, que já consomem leguminosas e comida de verdade, o benefício extra da suplementação tende a ser pequeno. Não é zero, mas é modesto, e isso você precisa saber. Conclusão: o amido resistente não é uma fibra clássica, é um carboidrato bioativo que seu corpo não consegue digerir e que suas bactérias fermentam, produzindo butirato. Melhorando sua glicemia, sua sensibilidade à insulina, sua saúde hepática, a integridade da barreira intestinal e ativando o GLP-1 endógeno. Isso já estava na cozinha da sua avó muito antes de a gente descobrir isso em revistas científicas. Se você tem fígado gorduroso, pré-diabetes ou resistência à insulina, suplementar com fécula de batata crua ou farinha de banana verde por alguns meses pode ajudar a melhorar seus marcadores. Se você é saudável e tem boa alimentação, geralmente não precisa de suplementação ou doses altas. Antes de ir, duas coisas. Se este vídeo esclareceu dúvidas antigas, envie para quem ouviu do médico que está com um pouco de gordura no fígado e não teve mais explicação. E 2, inscreva-se no canal, cara, que é totalmente de graça. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e vamos seguir nos empoderando.